ao chegar aqui, ao decorrer do culto, do que Deus tem para falar comigo, com você essa noite, Ele foi só confirmando. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vem nos informar a história de um guerreiro valente, de um capitão da guarda da Síria. Era um homem que não tinha medo algum. Era um homem forte, corajoso, combatente. Ele ganhara muitas guerras pelo seu rei. Ele, com a permissão do Senhor, ele venceu a batalha contra Israel. Porque tem coisas que acontecem na minha e na sua vida, antes de nós conhecermos a Deus. Ele permite nós passarmos por algumas situações que, quem sabe, de vitória, que às vezes nós pensamos que é vitória, para Ele trazermos nós na casa do Senhor. Eu não sei o que tu passaste nesse dia de hoje para chegar aqui, mas eu creio que tu passou uma batalha. E eu peço às irmãs que orem em espírito, enquanto eu estarei ministrando a palavra do Senhor, porque há uma batalha espiritual muito grande aqui esta noite. Há uma batalha espiritual. E a palavra do Senhor vem nos informar que esse homem, ele era um homem importante no meio daquele povo da Síria. Era um homem que tinha contato de falar com o rei frente a frente. Nós sabemos que numa monarquia, não é qualquer pessoa, não é qualquer um que pode chegar e falar e ter com o rei. E esse, porém, ele tinha como chegar e falar com o rei. Mas, porém, ele sendo esse homem tão importante, mas veio a ele a ser cometido de uma doença, que na época era uma doença que se tornava a pessoa impura. No meio dos sírios não, mas no povo de Israel era considerado impuro. Era a doença chamada lepra. Essa doença, ela apodrecia a carne das pessoas. Ela ia apodrecendo com o tempo. Mas olha o que Deus tinha para fazer com ele, para tratar com o povo de Israel, para tratar conosco aqui essa noite. A palavra do Senhor nos informa que quando ele vence a batalha do povo de Israel, ele leva consigo prisioneira, cativa, uma menina, não diz a idade, mas diz que era uma menina, que ficou sendo serva de sua esposa. Imagino eu aqui nos meus olhos, quando eu fecho meus olhos e me levo para aquele momento, porque um capitão da guarda, eu acredito que ele tinha uma pose, ele tinha uma postura, mas muitos não sabiam, e quase ninguém sabia, que por trás da armadura de Naamã existia um homem doente, um homem acometido de lepra. Sua carne já estava se dissoltando dos ossos. E aquela menina um dia, ela percebe essa doença no seu Senhor. E ela fala: quem dera o meu Senhor fosse até a Israel, a cidade de Samaria, lá um homem de Deus que poderá orar por ele e ele ser curado. Aleluia. E a esposa de Naamã chega e fala para ele essa história. E Naamã chega e conversa com o seu rei. E naquele momento o seu rei diz, lhe dá cartas, lhe dá dinheiro, lhe dá presentes, lhe dá tesouros, para ir ter com o rei de Israel. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, na vida da gente, a gente pensa que em algumas situações a gente pode chegar e comprar a nossa saúde. A gente pode chegar e comprar a nossa dignidade. E assim ele partiu para ter com o rei de Israel. Como ele tinha a carta, ele chega até o rei de Israel. Aleluia. Ele se apresenta diante do rei e ele fala essa situação e pede para que o rei cura ele. Mas o povo de Israel era um povo temente. O rei, ele rasga suas vestes, ele fica entristecido, porque ele imagina: quem era? Sou Deus para poder te curar. Ele fica indignado, porque muitas vezes as pessoas pensam que chegar no altar, levar uma oferta para a igreja, levar uma oferta para uma construção da igreja, levar algo para o pastor. Você acha que talvez você fazendo isso, você vai ser curado, você vai ser abençoado, mas não é por aí que acontecem as coisas. Aleluia! E a palavra do Senhor fala que essa história, que o rei se entristeceu, chega aos ouvidos do profeta Eliseu. Aleluia! Glória a Deus! E o profeta Eliseu fala para o rei: manda ele vir ter comigo,
que ele vai saber que ainda há profeta em Israel. E eu quero te dizer esta noite, que aqui, nesta cidade também há profeta. Se Deus te trouxe aqui esta noite, é para te curar, para te salvar, para te renovar. Aleluia, glória a Deus. E ele vai ter com Eliseu. Aleluia. Naamã, o homem cujo era tido como importante. Quantas pessoas no mundo hoje se acham melhores do que as outras? Aleluia. Porque a menina fala para ir procurar o homem de Deus, mas ele, por se achar superior às outras pessoas, ele vai direto com o rei. Mas não é assim que Deus quer, não é assim que Deus opera. Aleluia. Às vezes você tem que ter, vai vir um pregador não sei da onde, vai vir um profeta dos Estados Unidos, vai vir um profeta não sei da onde, eu vou lá para receber a cura. Muitas das vezes a tua cura está junto com o irmão mais simples da igreja, porque ele tem orado e ele tem buscado a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então Naamã vai ter com um profeta, e Deus ele nos coloca em certas situações, porque às vezes ele quer nos quebrar, ele quer nos moer para nos mostrar que ele é Deus em mim e em sua vida. Quando ele vai ter com o profeta, ele pensava: vou chegar lá, ele vai orar e eu vou ser curado. E muitas das vezes você, para receber uma cura, acha que tem que vir perto de um homem de Deus, acha que se eu orar por você, você vai ser curado. Você pode ser curado, mas quem faz isso é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus todos os dias. E aquele profeta era homem de Deus. Eliseu andou muito tempo com Elias, ele aprendeu muito. Então ele fala, Deus fala para Eliseu falar para Naamã: vai-te ao Rio Jordão e toma 7 mergulhos e sairá curado. Ah, meu amigo, Naamã se indignou quando falou isso. Naamã pensa: na Síria não há rios melhores do que o Rio Jordão? Aleluia, aleluia. Talvez Deus está falando comigo, com você essa noite. Está na hora de tu tirar esse teu orgulho. Está na hora de tu colocar a boca no pó. Está na hora de tu buscar a minha presença. Que posição não vai te levar a lugar nenhum. Cargo não vai te levar a lugar nenhum. Posição dentro da igreja não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é buscar a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Naamã, primeiro momento, ele não quer ir até o rio. Mas os que estavam com eles, os soldados que acompanhavam, os seus homens, convenceram ele a ir até o Rio Jordão. Aleluia. E na nossa vida, às vezes, para tomarmos uma decisão de seguir o caminho do Senhor, nós temos que nos dobrar primeiro. Temos que nos dobrar na presença do Senhor. Aleluia. E Naamã, ele segue para aquele rio, para mergulhar, para fazer assim como o profeta tinha falado. E eu quero abrir aqui um contexto no meio dessa história. Quantas vezes, talvez você está aqui essa noite, talvez você que não é evangélico, talvez você que já foi evangélico um dia ou está desviado, talvez você que fazia com mais excelência a obra do Senhor, esteja pensando esta noite, e Deus está falando contigo, está na hora de descer e mergulhar. Está na hora de ir tomar banho no Rio Jordão, está na hora de se dobrar na presença do Senhor. Aleluia. E Naamã passando por cima de tudo aquilo que ele era. Talvez hoje nós estejamos numa posição privilegiada perante a sociedade. Talvez eu esteja numa posição privilegiada perante ao ministério.
Mas eu quero te dizer para mim e para você essa noite que não existe posição privilegiada, porque há um Deus no céu, há um Deus que nos quebra e nos molda todos os dias. Há um Deus que nos faz nós passarmos por cima das nossas vontades. E que você entenda que você não é dono da sua vida, você tem um dono. Eu tenho um dono da minha vida. O dono da minha vida é Jesus. Porque o dia que eu decidi seguir a Ele, eu devo satisfação a Ele. Eu tenho que ser obediente a Ele. Não adianta eu achar, porque às vezes eu possa estar prosperando no meu trabalho, eu possa estar prosperando no meu ministério, eu possa estar prosperando na vida. Mas se eu não tiver Deus comigo, não vai valer de nada. Porque o que adiantou me ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E Naamã desce para aquele rio para mergulhar. Eu tomei nota, orando a Deus, e eu perguntei: por que 7 vezes? Por que 7 mergulhos? E eu comecei a falar com Deus: se Deus me mostra, por que 7 vezes? Por que 7 mergulhos? E eu fui anotando o que Deus falou no meu coração. E Deus falou no meu coração que o primeiro mergulho que Naamã mergulhou foi o mergulho da coragem. Porque tu, para se render a Deus, tu tem que ter coragem. Deus não gosta de covarde. Para tu seguir a Cristo, tu tem que ter coragem. Porque Deus não gosta de covarde. Porque se Naamã fosse covarde, ele não estaria lá. Então o primeiro mergulho, vamos mergulhar comigo essa noite. Os 7 mergulhos de Naamã. O primeiro é a coragem. Que nós possamos ter coragem e ousadia de pregar o Evangelho e dar testemunho de bom crente. Que nós possamos ter coragem de dizer que Jesus é o Salvador de nossas vidas. Que nós possamos ter coragem de abrir a boca e dar um brado de glória por estarmos aqui esta noite. Que nós possamos ter coragem de dizer que sem Jesus nós não iremos para lugar nenhum. Se Jesus nos trouxe aqui esta noite é porque nós temos coragem. Eu quero mergulhar junto com vocês, junto com Naamã, os 7 mergulhos, para que ao final deste trabalho aqui esta noite, se você sair daqui esta noite e dizer que tu não sentiu nada, eu não sei como é que está a tua vida, meu querido. Porque desde quando tem louvado, os louvores, os irmãos têm adorado, eu tenho visto uma nuvem de glória que está aqui em cima. Se tu não está sentindo isso, pelo amor de Deus, chegue na tua casa e fale com Deus: Senhor, porque eu não tenho sentido a presença tua. Tenha coragem de falar com Deus. Tenha coragem de dobrar teu joelho e dizer: Senhor, eu quero sentir o que aquele irmão estava falando. Porque é uma nuvem de glória aqui neste lugar. O segundo mergulho de Naamã: renúncia. Renúncia. Porque para tu servir a Deus, tu tem que renunciar. Tem que renunciar. E eu falo isso com propriedade, porque eu sei de onde Deus me tirou. Deus me tirou do lamaçal do pecado, da bebida, de tudo que não presta. Deus restaurou a minha vida. Que nem a irmã cantou, restaurou a minha vida, restaurou meu casamento, me deu um ministério. Aleluia. Mas a primeira coisa que eu tive que fazer, além da coragem de ir lá ter com Ele, eu tive que renunciar. Renunciar o quê? Renunciar as coisas do mundo. Por muitos e muitos tempos, eu fiquei afastado até de andar no meio da minha família, porque era um período que eu entendia que eu tinha que renunciar, Diácono Elias, para mim me preparar e hoje eu chegar e pregar a palavra para eles. Porque se nós quisermos ter com Deus
uma vida plena, nós temos que renunciar a muitas e muitas coisas. Porque quando Deus tirou o povo de Israel, eles tiveram que renunciar à vida que eles tinham, alimento. Chegaram a murmurar com saudade de Israel. Então, para servir a Deus, para você conseguir aquilo que Jesus tem para mim e para a sua vida, se nós não tivermos renúncia, nós não vamos chegar no 7º mergulho. E eu falando com Deus e dizendo: Senhor, mais 7 mergulhos, Diácono Débora, 7 mergulhos. E ele disse: terceiro, perseverança. Temos que perseverar sempre. Continuar buscando a presença de Deus. Não adianta eu ter coragem. Não adianta eu renunciar se eu não perseverar, se eu não continuar. Se eu parar de buscar, quando eu era novo convertido, eu orava, eu cantava. Tu ainda é, meu irmão, tu é crente. Tu é crente. Aí eu adorava o Senhor. Por que tu parou de adorar? Por que tu parou de orar nas madrugadas? Porque nós temos que continuar essa perseverança, temos que perseverar e buscar a excelência. Não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, porque a palavra, quando ela vai para você, ela volta para mim. Aleluia. E nós vamos para o 4º mergulho de Naamã. A esperança. A esperança que Deus nos dá. Quando o presbítero Israel leu a palavra, confirmou o 4º mergulho do presbítero Israel. A esperança que nós temos que um dia, esse povo que está aqui, vai estar na santa cidade, Jerusalém. Essa é a esperança que um crente tem que ter. É a esperança que ele tem que ter, que vai estar salvo, vai estar lá. Esse é o 4º mergulho da esperança. Glória a Deus. E nós vamos para o 5º mergulho. Naamã vai para o 5º mergulho. Naamã já mergulhou 4 vezes e nada acontece. E quantas vezes nós dobramos o joelho e nós oramos e nós buscamos. O irmão Deus falou que orava, buscava e nada. Chegou a duvidar da própria fé dele. Naamã já mergulha 4 vezes e olha e nada. Aleluia. Quantas vezes nós oramos e nada. Quantas vezes nós oramos e nada. Quantas vezes nós falamos com Deus e nada. Mas Deus está preparando algo para mim e para você essa noite. Aleluia. Então vem o 5º mergulho. É o mergulho da fé. Porque se nós deixarmos a nossa fé ser abalada, irmão Edilson, nós podemos perder a bênção maior que tem. Então nós mergulhamos o 5º mergulho. Naamã mergulha pela 5ª vez. Ele tem fé que ele mergulhar naquele lugar, ele já passou por cima do orgulho dele, ele já passou por cima da posição dele, ele já estava perseverando, ele já estava com a esperança, e ele começou a ter fé. Ele começou a ter fé. Quando nós começamos a ter fé no Senhor de Israel, o nosso quadro começa a mudar. Quando nós começamos a ter fé, as nossas vitórias começam a chegar. Quando nós começamos a ter fé, a cura vem. Quando nós começamos a ter fé, a família começa a ser abençoada. Quando nós começamos a ter fé, o milagre acontece. Alabasta Libiana Baessa. Oh glória! Aleluia! E ele mergulha. 5º mergulho da fé. E quando ele levanta, nada. Aí você vai dizer: mas ele não está com fé. E eu tenho fé que Deus tem algo para mim e para você essa noite. E ele vai fazer. Porque Deus, ele é fiel para cumprir com aquilo que ele promete. Aleluia. Mas não adianta ter fé se não tiver, presbítero Claudemir, obediência. O 6º mergulho é o mergulho da obediência. Se nós não formos obedientes, se Naamã não fosse obediente àquele profeta, se Naamã não fosse obediente ao rei dele que encaminha ele a Israel, se nós não formos obedientes ao Senhor, se nós não formos obedientes aos costumes do Senhor, não adianta de nada ter fé.
Não adianta ter fé. Um grande homem de Deus sempre falava para mim, e fala sempre quando nós conversamos. Giacomo Elias conhece ele. Ele sempre disse: a oração não substitui a obediência. Coloque isso no teu coração, crente. A oração não substitui a obediência. A oração não substitui a obediência. Porque se nós orarmos, se nós não estivermos obedecendo os caminhos e os mandamentos do Senhor, de que vale? Aleluia. Então, o sexto mergulho é da obediência. E Naamã mergulha. Tchá! Eu acho que ele já estava cansado. Quando nós passamos o dia todo no rio, né? Banhando, ele já estava cansado. Ele mergulha. E quando ele levanta, nada. O que eu quero dizer para vocês essa noite? Eu não sei quanto tempo tu tem de caminhada. Eu não sei quantos dias tu vem orando por alguma coisa. Eu não sei quantos meses, eu não sei quantos anos, mas o Senhor vem nos falar essa noite. Se nós tivermos coragem de continuar orando, se nós renunciarmos a algumas coisas, se nós perseverarmos, se nós tivermos esperança, se nós tivermos fé com obediência, nós podemos chegar agora no sétimo mergulho. É um mergulho que todo mundo gosta, Giacomo. Sabe qual foi o sétimo mergulho de Naamã? O da vitória. O da vitória. Mas tem muitos crentes que estão querendo fazer o contrário. Estão querendo ter a vitória primeiro. Mas não é assim. Tudo é um processo em nossas vidas. Na nossa vida tudo é um processo. Aleluia. Tudo é um processo. Se nós chegarmos a este processo, que nós continuarmos seguindo os processos que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, nós chegaremos ao sétimo mergulho, que é a vitória. E Naamã já vai lá, cansado, fadigado, talvez aqui esta noite você esteja cansada, você esteja cansado, fadigado de buscar por uma resposta de Deus. E eu vim aqui para ser boca de Deus na minha e na tua vida. E eu falo isso com propriedade e autoridade do Espírito Santo. Deus, ele tem a tua vitória, mas você precisa passar pelo processo. Aleluia. E Naamã mergulha. Tchau. Quando ele levanta, vem a vitória. Vem a vitória. Eu não sei se vocês já passaram por alguma situação parecida e Deus entregar a vitória no final. Porque a nossa vida, ela vai ser como um globo, vai continuar girando. Nós vamos ter momentos de batalha, mas se nós seguirmos este espaço, ao final dele nós teremos vitória. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu não sei qual é o mergulho que você precisa dar essa noite. Mas eu sei que tem pessoas que tem que mergulhar aqui. Eu sei que tem pessoas que tem que mergulhar aqui essa noite. E o Espírito Santo está falando aqui essa noite. Deixa a capa do teu orgulho de lado. Vem mergulhar na presença do Senhor. Vem descer na presença de Deus aqui comigo essa noite. Aleluia. Tem pessoas aqui no meio da igreja que estão precisando mergulhar. Aí você vai dizer: não, só o irmão fala, não, é o Espírito de Deus. Porque eu falo isso com muito amor e temor e tremor. Porque o Espírito de Deus, ele não mente. Ele não mente. E tem gente que tem que vir aqui à frente hoje descer. Mergulhar. Ele tem que mergulhar na presença de Deus. Porque Deus tem algo para fazer aqui no meio de nós hoje. E se Deus te trouxe aqui esta noite também, talvez você não seja evangélico. Talvez você seja desviado. Ou se afastou por um período dos caminhos do Senhor.
Deus está falando que você tem que vir aqui à frente para mergulhar. Tem alguém aqui essa noite para mergulhar como Naamã mergulhou e seguir os caminhos do Senhor? Tem alguém para entregar a sua vida para Cristo aqui essa noite? Tem alguém? Deus não te trouxe de lá à toa. Você não veio aqui à toa. Se você veio buscar algo. Você veio buscar algo de Deus aqui essa noite. E Deus quer te entregar. Não deixa passar essa oportunidade. Porque se Naamã deixa passar aquela oportunidade, ele tinha morrido de lepra. Se Naamã não ouvisse o homem de Deus falando, e aqui é um homem de Deus que vos fala, ele teria morrido de lepra. Se Deus te trouxe aqui esta noite, é para você fazer um concerto com Ele. É para você começar a andar nos caminhos dele. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria que a irmã Rosângela adorasse ao Senhor. Enquanto ela adora,